Iremos hoje tratar dessa aula que trata sobre a segunda parte da administração indireta, haja vista que nós trabalhamos já também o conceito de autarquia, ali as especificações, o modo que ela é criada através de lei e assim sucessivamente. Como nós teremos a aula presencial e eu passei um trabalho para vocês fazerem a pesquisa entre a diferença de empresa pública e sociedade de economia mista, você que não vai poder ir à aula de hoje, no período noturno, a partir das 19 horas, eu vou deixar aqui disponibilizado para vocês, aqui, através dos trabalhos que eu recebi, uma boa fundamentação para você, para não pairar mais dúvidas sobre a questão das empresas públicas e a sociedade de economia mista, ok? Então vamos lá, sem perda de tempo, para mensurar aqui, sintetizar nosso tempo. Simbora! Empresa pública e sociedade de economia mista, os conceitos dela, né? Lá no artigo 3º, Decreto-Lei 200, trata lá que a empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, né? Com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integrante detido pela União, né? E pelos estados, Distrito Federal e ou pelos seus municípios. Uma coisa que eu trago aqui para vocês aqui, que vocês possam se ater é o seguinte: eu vi algumas pesquisas, alguns trabalhos que foram formulados, que ele trata ali a personalidade jurídica das empresas públicas de direito público. Então quero ressaltar e ratificar aqui o seguinte: as empresas públicas, a personalidade jurídica delas serão de direito privado, sempre direito privado, não importa que vier, é direito privado, tá? E a sua criação aqui é autorizada mediante lei também, autorizada. Lá na autarquia, não é autorizada, ela é criada através de lei, né? Ou seja, criada. Aqui no artigo 4º trata o conceito de sociedade de economia mista, o quê? É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, né? Ou seja, as SAs, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União, né? Aqui é o seguinte: o capital dela será sempre da empresa pública 100% da União ou do Estado, ou seja, do Estado. A empresa pública do Distrito Federal, 100% será do Distrito Federal, ou seja, do Estado. Do município de Ouro Preto Oeste, 100% será ali o capital ali, do município. Já que na sociedade de economia mista, 50% mais um pertence à União. Esse restante, que tem 49,999, a questão do analismo periódica, nós vamos tratar o quê? Que ele pertence ao setor privado, ou seja, são através de acionistas, né? Tem suas ações ali nas bolsas de valores, que são negociáveis ali, mas, no entanto, 50% mais um pertence à União ou à entidade ali que foi criada, ok? Show de bola? Anote aí qualquer dúvida, você anote a sua dúvida, encaminha para nós via chat, ou também pode estar encaminhando aí via WhatsApp também do professor, ou levando para a sala de aula hoje, tá? Para nós tirarmos lá nossas dúvidas. EPI 100, a questão da criação e sua extinção. Nós aqui no conceito, eu já deixei ali em negrito e ressaltado ali, que a sua criação é autorizada, né? Autorizada por lei. No entanto, quando ela é autorizada por lei, ela precisa ir no cartório fazer o seu registro de ato constitutivo, certo? Porque se tratando ali de uma entidade da administração indireta que visa ali capitalizar ou trabalhar com atividade laboral do setor financeiro, ela precisa ter ali o seu registro, né? O Banco do Brasil é SA, Sociedade de Economia Mista. Ela vai abrir no município de Urupá, já tem lá, né? Vamos abrir no município de Teixeirópolis. Ela vai ter que ir lá no cartório lá de registro e fazer o registro do ato constitutivo daquela Sociedade de Economia Mista. Show? As subsidiárias, ou seja, as suas empresas estatais controladas por EPI 100, por exemplo, tem ali a Petrobras, a sua subsidiária, a Angra não sei das quantas, é uma subsidiária ali da Petrobras. A sua criação o quê? É através da autorização legislativa genérica, né? E a alienação, ela não precisa de lei e nem licitação. Para você fazer a alienação ali das subsidiárias, ela não precisa ali passar nem o processo de licitação e nem lei, tá? Nem lei também não.
Empresa com participação do poder público, não integra administração e regra, ela é autorização legislativa, tá? Beleza? Vamos embora. 4. As empresas, eu vou sempre deixar gravado aqui que EP é empresa pública e sem a sociedade de economia mista, eu coloquei aqui a abreviatura porque ficaria muito grande e comeria um pouco de espaço, tá? Beleza? As suas atividades. Bora lá, professor. As atividades das EPI 100. As atividades envolvidas é o quê? Atividades econômicas, acabei de falar, em sentido amplo, exploração da atividade econômica, prestação de serviço público, né? Serviços públicos delegáveis, não envolve aqui atividades típicas da administração direta, ok? Ela tem ali a exploração das atividades econômicas, né? As empresas públicas, elas prestam ali o serviço, né? O serviço público, um exemplo é a questão dos Correios, são serviços públicos delegáveis, né? E não envolve ali atividade típica, ou seja, a atividade típica da nossa administração direta. Qual outras atividades? Atividade de fiscalização, atividades sociais, de saúde, de educação, são atividades aí que pode ser prestado pela empresa pública ou pela SEM, ok? Bora. A EPI 100 sobre o controle e a responsabilidade civil. Qual é o controle estatal? Ali há o quê? Uma ausência de subordinação, se tratando de administração indireta para direta, há somente a questão da vinculação, ou seja, somente a tutela administrativa, não o princípio da autotutela, tá? Não há hierarquia, não há subordinação entre a administração direta, que criou, a administração indireta, que é uma outra personalidade jurídica, né? Uma nova pessoa jurídica foi criada, então não há aqui essa questão da subordinação. Aí eu tratei aqui com vocês também que há uma mera vinculação do ente que o criou, e ali haverá uma tutela administrativa, supervisão ministerial, que visa o quê? Fazer esse princípio da tutela, da supervisão ministerial. É ver se o princípio da especialidade está sendo atendido. Professor, não recordo qual é o princípio da especialidade. Um exemplo, vamos que nós criamos aqui uma empresa pública dos Correios para trabalhar com a questão de telégrafos, correspondência e tudo. Essa tutela administrativa que tem ali, não vamos entrar no cunho aqui de como é prestado o serviço, está na qualidade, a eficiência do serviço, mas eu estou falando da lei que criou o Correio, é uma empresa pública. E isso aí faz com que com essa tutela administrativa, essa supervisão ministerial, vise se o princípio que foi criado aquela empresa está atendendo a sua finalidade, ou seja, prestar aquele serviço que está autorizado em lei, ok? Eles têm que prestar conta junto aos tribunais de conta, né? Se for da União, é Tribunal de Conta da União. O controle judicial sobre os atos das autoridades é o Ministério, né? O controle judicial, os atos de autoridade é do Ministério que o criou. A responsabilidade civil. Nas prestações de serviço, como regra, ou seja, as empresas públicas, prestadores de serviços públicos, como regra é objetivo, tá? A regra é a questão da responsabilidade objetiva que nós já estudamos também. A responsabilidade objetiva é aquela que não para a questão de comprovar primeiro o dolo ou a culpa. A responsabilidade ela é objetiva, ou seja, depois de você ter feito todo o processo ali, do PAD aferido ali, que a responsabilidade pelo dano foi do servidor, haverá o quê? Uma ação de regresso, né? Aí sim, entre o funcionário ou empregado público que fez aquela situação acontecer, se ele for comprovado que ele é culpado, haverá ali, na verdade, o ressarcimento ao erário, ou seja, ao dano erário que ocasionou ali aquela questão daquela indenização ou daquele pagamento, daquele dispêndio, né? Aqui sempre vai ser de direito público, né? Personalidade de direito público. As exploradoras de atividades econômicas como a Petrobras, em regra, ou Banco do Brasil, em regra, é subjetiva, né? Porque, que é isso, professor? Não tem como o Banco do Brasil falar, ei, peraí, eu chegar lá e falar assim, Banco do Brasil, eu estou querendo abrir um processo contra vocês porque eu estou sendo lesado. E automaticamente, se a responsabilidade ser objetiva, cumpre-se primeiro aquela etapa para depois apurar-se os fatos, né? Agora que não, você vai ter que provar
que você está sendo lesado, o ônus da prova quem acusa, e aqui será, então, como regra, a responsabilidade civil será subjetiva. E o controle aqui, a questão da responsabilidade, da personalidade jurídica, ela é de direito privado, tá? Porque ali não há verticalidade, não há o princípio de ser vertical, certo? Vai ser ali horizontal, beleza? Agora o regime jurídico que eu trago para vocês, artigo 173, lá da nossa CF, parágrafo 1º, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias que explorem o que é atividades econômicas de produção, de comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre a sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, ou seja, será na sua esfera ali horizontal, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, a licitação e contratação de obras e serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, também há de ver aí a questão lá que eu falei da questão da não licitação, são de subsidiárias, tá? São subsidiárias da sociedade de economia mista, ok? A constituição e o funcionamento dos conselhos de administração fiscal com a participação de acionistas minoritários, aqui a questão das SA, ou seja, a acionista 49,9% é do setor privado, ou seja, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas que estão comprando ali na Bolsa de Valores. Mas 50% mais um, como nós sempre tratamos, estará sempre ao monopólio ali, ou seja, a responsabilidade do poder público ou do Estado. Os mandatos e avaliação de desempenho de responsabilidade dos administradores aqui também, ok? Simbora. Quanto ao regime jurídico, professor, a derrogação parcial, direito privado sobre o público, né? O regime primeiro da EP, tá, pessoal? O regime de direito privado híbrido, ou seja, público e privado, princípios constitucionais têm que ser atendido, o concurso público para ingressar na empresa pública tem que ser atendido, as licitações aqui, em especial, tem que ser atendida, e o controle aqui através dos tribunais de contas, ok? Já na SEM, o estatuto, o regime próprio das empresas privadas, as obrigações civis, comerciais e trabalhistas, elas são ali de cunho ali, subjetiva, ou seja, personalidade jurídica de direito privado, ok? O regime especial de licitações, qual é esse? 3.313 de 2016, que é ali o estatuto ali dentro da Sociedade de Economia Mistas, elas não utilizam a 8.066, a Lei Geral de Licitações, nem a 14.133, que é a nova Lei de Licitações. Eles usam um regime especial de licitação, certo? Mais para frente nós vamos dar uma pincelada aqui, não é assunto para nós tratarmos hoje, a questão dos princípios da licitação, mas você vai ver que a SEM, aqui a Sociedade de Economia Mista, ela é enjoada que elas têm seu regime próprio aqui, é um regime especial de licitação. Ela não pode ter o quê? Privilégio no setor privado. Ali é olho por olho, dente por dente, porque imaginamos nós se tivesse privilégio aí o Banco do Brasil. Como iria sobreviver os outras entidades bancárias do setor privado? Como é que ficaria a questão das cooperativas, entendeu? Eles sempre estariam sobressaindo. Aqui os privilégios é nada, é zerado, ok? Eu trouxe aqui para vocês um quadrozinho bem legal aqui para você levar para a prova, tá? Regime jurídico, EPI 100 híbrido, né? Atividade desempenhada, prestadora de serviços públicos do monopólio, exemplo, Correios, direito é público. Prestador de serviços públicos também é público. A questão aqui de explorador de atividade econômica é privado, porque aqui, nesse último aqui, fala que não há de ter privilégios do setor privado, certo? Não pode ter privilégios, ok? A questão do regime, o item 3, o patrimônio, os bens privados, né? Se prestador de serviços, bens afetados, serviços públicos são impenhoráveis, não tem como se for prestador de serviço, e elas não se enquadram aqui no regime falimentar, ou seja, a questão de falência. O item 5 dos privilégios, a regra é não extensivo ao setor privado, no caso, o que eu falei para vocês aí, se há ali a questão da atividade econômica, não há se falar aqui em exceções ou privilégios, ok? Beleza? As exceções, como uma regra aqui, não pode ver a questão do privilégio. Mas as exceções é o quê? Os privilégios podem ser através de um monopólio não concorrencial, é a questão dos nossos Correios, é um monopólio, né? Não há concorrência. Quem é que compete com o Correio hoje no Brasil? Não tem. Há sim um projeto de lei, um PL que tramita na Câmara dos Deputados para a terceirização, ou seja, para a questão de você terceirizar
e vender os Correios aí passando para o setor privado. Mas não é coisa para nós tratarmos aqui. Monopólio é isso, não concorrencial, não há outro concorrente. A imunidade tributária recíproca, serviços públicos obrigatórios, um exemplo aqui é os Correios, não pode cobrar IPTU, nem o Correio cobrar ali um tributo em cima da prefeitura, um exemplo. Serviço sim, tá? Serviço sim, mas tributos não. É a questão da imunidade tributária recíproca que nós já explicamos lá na aula passada. Os bens são impioráveis, né? Em serviços públicos, bens afetados, ou seja, aquele bem que está ali afetado, trabalhando em cima do serviço público, atendendo a coletividade, eles são impioráveis, tá? Professor, uma empresa pública me deve, como é que eu vou receber? Através também do regime de precatórios, artigo 100 da Constituição de 88, tá? Você vai entrar na fila, vai receber ali através do regime de precatório. Prerrogativas de fazenda pública, é o prazo em dobro, né? Aquela prerrogativa que também tem as autarquias. E aqui eu trouxe o exemplo aqui de empresa pública, né? Em caráter de monopólio, não concorrencial, o nosso famosos Correios. A questão aqui do regime de pessoal. Empregado público, pessoal, é o seguinte, ele pode ser seletista, com vínculo contratual, e não há ali a questão da instabilidade, tá? O provimento é do concurso, você vai lá e pergunta para um funcionário dos Correios, do Banco do Brasil. Ele vai falar que ele é um empregado público, ele está no regime CLT. Ali a questão do recolhimento do FGTS, a questão ali das garantias ali do regime CLT. Mas para você entrar no Banco do Brasil, qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista, somente através de concurso público, ok? Os agentes funcionários públicos tratam-se ali o que você cometer de improbidade administrativa. Sendo impróbio, ele vai responder ali na esfera, tá? Penal também, administrativa e penal. As acumulações aqui de cargos públicos está lá no artigo 37, peço que você faça a leitura, inciso 17, tá? A de 2 professores, um de técnico, aquelas coisas lá que está lá escrito no artigo 37, inciso 17. O foro aqui sempre vai ser a Justiça do Trabalho. Eu estou com um problema aqui e fui mandado embora. Eu vou para o... Não, vai para a Justiça do Trabalho porque você é regido pela CLT. Ok? Os dirigentes das empresas da sociedade de economia mista, eles não são seletistas e não são estatutários. Eles simplesmente são o quê? Nomeados, né, pelo chefe do Poder Executivo, um exemplo se for da União, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele vai nomear ali o chefe dos Correios, tá? Ali o caráter dele não será seletista e nem estatutário, ele é uma indicação, ou seja, ele está ali no cargo de comissão, beleza? O mandado de segurança aqui deverá ser um ato da autoridade, né? E aqui nós temos que ver também que nós vamos seguir aqui as licitações e os concursos. Isso aí é coisa do dirigente, tá? O dirigente da empresa e da SEM, se ele precisar impetrar um mandato de segurança, somente ele pode assinar. O ato de autoridade, quem é que pode fazer o ato de autoridade? Professor, quem é que pode solicitar a licitação para compra dos Correios? O dirigente, tá? Um concurso público, quem pode solicitar um concurso aí, professor, para o Banco do Brasil? Lá o seu diretor geral lá do Banco do Brasil que solicita as vagas, é aprovado pelo Ministério da Economia e assim sucessivamente como trâmite que tem que ser feito, né? O artigo 28 eu trouxe aqui para vocês aqui, parágrafo 3º, são as empresas públicas e sociedade de economia mista dispensadas da observância do dispositivo desse caput nas seguintes situações. Primeiro, comercialização, prestação ou execução de forma direta pelas empresas mencionadas no caput de produtos, serviços ou obras específicas relacionadas com suas respectivos objetos sociais. Nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada à oportunidade de negócio definidas em específica, justificativa e viabilidade do procedimento competitivo. Eu não vou entrar muito nessa área aqui, que quando nós formos tratar das licitações, eu vou tratar esse ponto aqui com vocês, como é que é a questão da licitação aí para CPI 100, beleza? Senão nós vamos começar aqui, tirar o foco e o objetivo da nossa aula, mas eu trouxe aqui só para vocês verem aqui que há um novo jeito, trata-se de normas diferentes, a questão das licitações, tá? Beleza? Da sociedade, especificamente falando sociedade de economia mista. Simbora. A questão da licitação, artigo 22, compete privativamente a União legislar, a questão das normas gerais de licitação. Isso aqui também eu vou deixar só para mero conhecimento, porque nós iremos tratar em aulas futuras sobre a questão das licitações, ok?
Cobre, anota. E se tiver curiosidade de querer tratar isso aqui, chama no privado, pergunta que nós vamos debater aqui o 22 e o 173, beleza? Da 8.066 aqui ainda. Aqui é o da 8.066. A licitação. Nós vamos ver aqui que em regime especial, eu falei para vocês, a 13.303 de 2016, a lei do pregão 10.520, o pregão eletrônico. Aplicação subsidiária 8.066. E deve licitar o quê? Exceções dispensada, finalista, inexigibilidade dispensável. Isso aqui é a questão das modalidades de contratação direta, o item 2 aqui. E quando você vai falar da questão de contratação da SEM, Sociedade de Economia Mista, você não utiliza como base a lei 8.066, tá? Você vai utilizar a 3.303/16 e subsidiariamente, ou seja, eu vou escolher a modalidade e o tipo, eu vou lá e pego da 8.066 em concordância com a 8.066, beleza? As diferenças, bora lá, professor, as diferenças. As empresas públicas é o quê? É a entidade cujo capital social é integralmente, ou seja, 100% detido pela União, pelos estados, Distrito Federal e município, desde que a maioria do capital voltante permaneça em propriedade da União, o Estado, o município e o Distrito será admitido que o capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como entidades da administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município. O que quer dizer aqui, professor, nesse parágrafo único? Que aqui, se tratando de uma pessoa jurídica de direito público interno, ela pode fazer parte ali da questão do capital da empresa pública, tá? A única coisa que não pode aqui é capital privado adentrar aqui no capital da empresa pública. A súmula 556 do STF traz o seguinte: é competente a justiça comum para julgar as causas em que a parte da sociedade de economia mista. Um exemplo, fui lesado pelo Banco Brasil, tem a Banco Brasil aqui. Eu não vou recorrer à Justiça Federal, eu vou para a Justiça Comum, TJ mesmo, tá? Vou abrir ali uma lide ali e vamos discutir e ver o que dá lá na nossa Justiça Comum. A súmula 517 do STF, a Sociedade de Economia Mista só tem foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou oponente. Aqui é somente quando a União intervir aqui como assistente, né? Ou a questão do oponente. Lá na Sociedade de Economia Mista, aí terá a questão do foro da Justiça Federal. Beleza? Aí esse quadrozinho aqui eu achei bem interessante para vocês verem, ó, que a empresa pública, o capital, professor, é 100% público, né? Ou seja, as entidades públicas também podem participar desse capital 100% público. E a sociedade de economia mista é público e privado, sendo que a maioria do capital tem que ser do setor público, 50% mais um. A forma jurídica, qualquer forma pode ser, mas na sociedade mista somente as formas da sociedade anônima, ou seja, a SA. O foro aqui das empresas públicas são entidades federais, né? Ou seja, aqui eu estou falando da empresa pública federal. O foro dela será federal. Por isso que quando você vê, exemplo mais besta, né? Mas vamos lá. Quando você vê um assalto ao correio, não sei se vocês repararam, chegaram a presenciar, geralmente a PM faz ali, mas quem faz o trabalho de fato é a Polícia Federal, que vai fazer a investigação por se tratar o quê? Do foro aqui das entidades federais, ok? Já a Sociedade de Economia Mista, aqui é mista mesmo, ou seja, foi registrada aqui no nosso município, é estadual zona mesmo, tá? Justiça comum. Por fim, eu trouxe aqui a última das nossas administrações indiretas. Nós falamos na aula passada da autarquia, nessa aula nós já tratamos um pouco o básico da empresa pública e da Sociedade de Economia Mista. E para fechar nossa aula de hoje, eu trouxe aqui as peças mais importantes, o conteúdo mais sintetizado de importância da fundação pública, ou seja, o seu patrimônio é personificado, né? Há ali a questão da especialidade. O regime jurídico, se for de direito público, nós vamos chamar ela de fundação autárquica, né? O regime autárquico. E se for de direito privado, como regra, fundações públicas de direito privado, é autorizado por lei. Autorizado por lei, ou seja, tem ali o registro, definindo, a lei posterior vai definir a sua área de atuação. A forma de contratação ali é através de concurso público, o pessoal é regido pela CLT e é chamado não de funcionário público, mas sim de empregado público. Ela tem imunidade? Sim, ela tem imunidade tributária, recíproca também, e a sua responsabilidade civil é objetiva, né, por caráter aí de ser uma prestadora
de serviço típico aí da administração. A licitação, né, nós vamos utilizar para fazer a aquisição lá, é obrigatória a utilização da nova lei de licitações, a 14.133/2021 ou a 8.066/93 aí, que é a nossa licitação, as nossas leis vigentes aí da licitação. Meu amigo e minha amiga e querido aluno, eu espero ter sido bem sucinto, ficou em 25 minutos, acho que um tempo legal, mas dentro da sala de aula nós iremos debater mais ainda, trazer a questão das pesquisas de vocês, trocar uma ideia lá bem legal, e espero ter aí sanado toda a dúvida que você teve na sua pesquisa, quando foi ver a diferença das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Ok? No mais, eu desejo você uma excelente quarta-feira, um excelente resto de semana, e que Deus possa nos abençoar com muita saúde, paz e esperança, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus.